Imagine um ser vivo, mais especificamente um animal. Agora imagine que esse animal é imortal. Tudo bem, talvez imortal seja um exagero, mas imagine que ele seja quase imortal. E quando eu digo quase imortal, é porque realmente é quase imortal. Agora, continue imaginando este animal, mas imagine agora que ele pode sobreviver a temperaturas de 150 graus e temperaturas que chegam a quase 0 Kelvin. Certamente um bicho muito interessante. Mas quero então que agora você pense nesse animal sobrevivendo a uma pressão altíssima, maior que a dos oceanos. Certo, um bicho que é resistente a umas coisas bem diferentes, interessante. E calma que ainda vai melhorar. Esse bicho é resistente à radiação. Espera, então agora as coisas estão fazendo sentido. Se ele é resistente ao fogo, ao gelo, à pressão dos oceanos e à radiação, então esse bicho é nada mais nada menos que o Godzilla. Não é o Godzilla. Tenha paciência que eu vou continuar explicando. Como eu disse, além de ser extremófilo para temperaturas e ter resistência à pressão e à radiação, ele também é resistente ao vácuo do espaço. Parece até que eu tô inventando, não é? Pois então, vamos continuar a descrição. E acredite em mim, vai ficar ainda mais bizarro. Esse querido animal, além de tudo isso que eu disse, ele consegue entrar em um estado de suspensão de vida, como se tivesse virado pedra. Esquisito, eu sei, mas no final de tudo vai fazer sentido. Já sabemos então suas características e suas resistências. Vamos falar então da aparência dessa criaturinha. Acredite ou não, mas esse animal tem garras em suas patas. Garras em cada uma das suas 8 patas. Mas o mais bizarro talvez venha agora. Ele não tem sistema respiratório e nem circulatório. Ou seja, nada de pulmões, nada de veias e nada de corações. Sugestinho esquisito, não é? Mas enfim, o que poderia ser esse animal? Um alienígena? Uma criatura de outra dimensão? Algo fictício? O Godzilla? Não, não é o Godzilla. Nem algo fictício e muito menos um alienígena. O animal que eu vou falar no vídeo de hoje se trata nada mais, nada menos que o tardígrado, o animal mais durão e casca grossa da natureza. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, eles são uns bichinhos pequenininhos, uns artrópodes, de tamanho microscópico. Foram descobertos pela primeira vez no ano de 1773 por J.A.E. Goese, mas só receberam o nome de tardígrado em 1777 pelos sacerdotes Palanzani. Imagina demorar 4 anos para registrar o nome de alguém? A maioria dos tardígrados são herbívoros, mas tem alguns deles que podem ser predadores. São os rebeldes da família. Como eu disse no começo do vídeo, os tardígrados são animais praticamente imortais. São resistentes a muita coisa. Então para esse vídeo, ao invés de simplesmente contar informações ou curiosidades sobre esses bichos, eu vou te ensinar como destruir os tardígrados em cada um dos ambientes que eles são resistentes. Isso significa que iremos ver cenários extremamente desafiadores para o ser humano estar. Mas no final, vamos cumprir nosso objetivo, que é exterminar todos os tardígrados da face da Terra. E já vou avisando que a minha inspiração para gravar esse vídeo aqui veio desse outro vídeo aqui, do Ponto em Comum. Eu recomendo você dar uma olhada lá depois que esse meu vídeo acabar. Então, antes da gente partir para a parte que eu explico como nós destruímos os tardígrados, eu vou explicar primeiro como que eles fazem para ser tão resistentes. Os tardígrados, diferentes de nós humanos, eles possuem uma habilidade incrível, que dão a eles essa quase imortalidade. E eu tô falando da criptobiose. A criptobiose é um estado de preservação que alguns animais conseguem ficar quando se encontram em ambientes normalmente inóspitos para a sobrevivência, como lugares com temperaturas extremas ou baixa umidade. Na criptobiose, praticamente todo o sistema metabólico do animal para, fazendo com que o animal possa viver indefinidamente enquanto estiver nesse estado. É daí que vem essa quase imortalidade dos tardígrados. Nesse estado, os tardígrados liberam certas substâncias dentro de suas células que congelam as organelas de forma que elas possam sobreviver por longos períodos de tempo sem água. E acredite em mim, nesse estado os tardígrados podem sobreviver de 30 a 120 anos. É coisa pra caramba. Mas vamos agora para a melhor parte do vídeo. A parte que nós vamos aprender a destruir de uma vez por todas os tardígrados. Essa parte do vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu falo do ambiente que o tardígrado sobrevive e dou uma solução para exterminá-los em cada um desses lugares. Bem simples, não? Vamos lá. Começando pela primeira habilidade desses animais, a resistência ao calor.
Como eu disse anteriormente, os tardígrados podem sobreviver em temperaturas de até 150 graus Celsius. Porém, essa acaba por ser uma das habilidades mais fracas deles, pois eles sobrevivem apenas por alguns minutos em temperaturas superiores a essas. Nesse caso, o primeiro passo que você tem que fazer é encontrar um tardígrado, o que é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Existem mais de 1000 espécies de tardígrados, e eles estão em todo lugar que tenha pelo menos um pouquinho de água. Lagos, rios, poças d'água, a calha da sua casa, todos esses lugares podem ter tardígrados. Basta você coletar algumas amostras de água ou terra e procurar bem num microscópio, igual esse biólogo aí fez em alguns vídeos esquisitos. Então, uma vez que você encontrou seu tardígrado, você terá duas opções: cuidar dele como seu bichinho de estimação, o que não é o que queremos fazer aqui, ou você pode cozinhar ele. É isso mesmo, eu não disse que a resistência ao calor é a sua habilidade mais fraca, então aqui é só você esquentá-lo numa temperatura superior a 150 graus Celsius por alguns minutos e pronto, você exterminou seu primeiro tardígrado. E para essa tarefa eu recomendo você usar o maçarico, eles podem chegar até 2550 graus Celsius ou mais. Então a próxima habilidade, a resistência ao frio. Partindo agora para uma habilidade oposta à primeira, a resistência ao frio é bem simples de entender. Ela é resistência a temperaturas baixas, e quando eu falo que são baixas, é porque elas são baixas mesmo. Para você ter uma noção, a menor temperatura fisicamente possível é a de 0 Kelvin, o que é mais ou menos menos 273 graus Celsius. E os tardígrados podem sobreviver a incríveis menos 272 graus Celsius, apenas 1 grau a mais que o zero absoluto. O bicho é muito apelão. Mas ele não pode usar essa habilidade por muito tempo, já que ele só pode sobreviver a essa temperatura por alguns minutos, a não ser que a temperatura seja de mais ou menos 200 graus Celsius, que aí ele pode sobreviver até alguns dias. Então nós chegamos a um problema. Como destruir algo que é resistente a temperaturas tão baixas, já que não temos tecnologias boas o suficientes para chegar a tais temperaturas? Poderíamos levar o tardígrado para o ponto mais gelado da Terra, a estação Vostok, mas não ia adiantar muito, já que a temperatura por lá é de menos 89 graus Celsius. Então, não seria possível congelar o animal a 0 Kelvin? Infelizmente, não. Apesar de existir teoricamente, o zero absoluto não pode ser atingido na prática, pois se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, o zero absoluto implicaria numa paralisação total das partículas, o que não é possível graças à terceira lei da termodinâmica. Como matar então um tardígrado nessas condições? Você vai precisar mandá-lo para o espaço. É isso mesmo, pois a temperatura média no vácuo do espaço é de menos 270 graus Celsius. Então é só deixar o tardígrado no vácuo por alguns minutos e pronto, você exterminou seu tardígrado. Mas isso só se aplica se o tardígrado estiver acordado, porque caso ele esteja em estado de criptobiose, eu tenho péssimas notícias para você. Mas antes de falar essas notícias, vamos primeiro olhar para outra habilidade desses curiosos animais, a de sobreviver sem água. Aqui o processo é simples, basta deixar ele sem água. Mas se ele estiver em criptobiose, seu metabolismo, como eu disse antes, praticamente paralisa, o que significa que ele poderá sobreviver por décadas sem água. Isso implica também que se você quiser eliminar um tardígrado no frio do vácuo do espaço, você terá que esperar por décadas até ele perecer. Você vai ter que ser bem paciente. Então, pronto. Tá resolvido. Para você vencer um tardígrado no frio, no vácuo e sem água, é só você esperar umas boas décadas. Muito simples. Então nos restou vencer o tardígrado em mais duas de suas habilidades. Vamos falar então da sua resistência à pressão. Os tardígrados podem sobreviver a uma pressão de mais de 1200 atmosferas. Então a nossa solução é bem simples, não é? É só levar o tardígrado para o fundo da Fossa das Marianas. Infelizmente, não é tão simples assim. Primeiro, você precisaria de um submarino muito bom para suportar tal pressão. Você com certeza se lembra do que aconteceu com o submarino daqueles bilionários há alguns anos. Mas mesmo que você conseguisse levar um tardígrado até lá, isso não faria nem cócegas neles, pois algumas espécies podem suportar até 6.000 atmosferas de pressão. Isso equivale a mais de 6 vezes a pressão da Fossa das Marianas. Qual seria a solução então?
levar o tardígrado ainda mais fundo, para as camadas mais profundas do planeta Terra, mais precisamente para o manto inferior. O planeta Terra é dividido em 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo, mas o que nos interessa mesmo aqui é o manto terrestre. Ele é dividido em 2 partes, o manto superior e o manto inferior. O manto superior existe a uma profundidade de 80 km a 660 km, enquanto o manto inferior vai de 660 km a 2.900 km. E é nessa profundidade que queremos levar o nosso amigo tardígrado. Nessa região do planeta, a pressão é mais do que suficiente para esmagar o tardígrado no próprio peso. Eu tô falando de uma pressão de 1,4 milhões de atmosferas. Não teria submarino que sobreviveria a isso. Então, como você vai sobreviver a essa pressão? Eu não sei. Mas nosso objetivo aqui é eliminar o tardígrado. Após a gente vencer o tardígrado na sua habilidade de resistência à pressão, chegamos na sua última habilidade, a resistência à radiação. Tardígrados podem sobreviver a até 6.200 grays de íons pesados, o que significa que precisaremos de uma dosagem alta de radiação ionizante para eliminar o nosso querido amiguinho. A radiação ionizante é uma forma de energia capaz de remover elétrons de átomos, alterando sua carga elétrica e potencialmente danificando o DNA das células. Ela pode ser emitida naturalmente ou criada artificialmente, como no caso dos raios-x. Confesso que aqui eu pensei na forma mais divertida e criativa de acabar com o tardígrado. Para emitir radiação suficiente para eliminar um bicho desses, nós precisamos do Godzilla. Tá bom, chega de piada do Godzilla. Precisamos simplesmente fazer muitos exames de raio-x no tardígrado. Então pronto, eu acabei de te ensinar como destruir os tardígrados, os vencendo em todas as suas principais habilidades. Então agora, só pôr a mão na obra e sair pra caçada? Só tem um pequeno probleminha que eu esqueci de comentar. Em abril de 2019, a sonda israelense Bereshit foi mandada ao espaço. Essa sonda continha milhares de indivíduos da espécie dos tardígrados. Eles foram enviados para estudos serem realizados sobre sua resistência a ambientes inóspitos para a vida. Para isso, eles estavam em estado de criptobiose, e só aí já aumentou muito o seu tempo de sobrevivência. Mas isso não era o suficiente, pois eles também estavam encobertos por âmbar artificial. O estado de criptobiose já é o que faz eles sobreviverem a situações extremas, só que com o âmbar ao seu redor, a preservação deles fica muito mais eficiente, aumentando em até décadas as suas expectativas de vida. E então, você me pergunta, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? E eu te respondo, dizendo o que aconteceu. A sonda israelense, ao realizar uma tentativa de pouso na Lua, acabou se acidentando, e o resultado disso? Milhões de tardígrados estão soltos e livres pela Lua. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem falou... Eles só não podem sair por aí pulando e correndo igual astronautas porque estão em estado de criptobiose. Mas isso levantou sérias questões debatidas até hoje. Questões que falam, por exemplo, sobre a contaminação de seres microscópicos em astros que não são o planeta Terra. E sinceramente, eu só imagino a evolução desses bichos se eles conseguirem sobreviver na Lua. E se eles conseguirem sobreviver e nascerem mais tardígrados na Lua, não seriam eles considerados alienígenas? Mas enfim, chegamos no fim de mais um vídeo, e agora você sabe de uma vez por todas como destruir os tardígrados, os vencendo em todas as suas principais habilidades. Eu só não sei como que você vai fazer para ir caçar eles na Lua, mas em comparação a tudo que vimos até agora, acho que não deve ser muito difícil para você ir para lá. Mas talvez teria sido mais fácil fazer um vídeo sobre o Godzilla. Mas sabe de uma coisa que você consegue fazer e que nenhum tardígrado jamais vai conseguir? Dar like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso sem dúvida me ajudaria bastante. E bem, espero que você tenha gostado, recomendo fortemente que você assista a outros vídeos que eu tenho aqui no canal, e nos vemos uma outra hora. Muito obrigado, Auf Wiedersehen e bis zum nächsten Mal.